dia, crianças! Voltamos com mais as nossas aulas. Tivemos uma semaninha de férias, né? Deu para nós descansarmos, então vamos voltar com tudo. Como sempre, vamos colocar o nosso cabeçalho. Hoje, dia 27 de abril, meu aniversário. A professora está fazendo 26 aninhos. Viu? Todo mundo faz aniversário, até eu fico mais velhinha. Bom, colocando o nosso cabeçalho, vamos dar continuação nas nossas apostilas, né? Hoje nós vamos fazer a apostila de português da página 25 à página 30, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade para os sentidos das palavras. Vamos perceber que as palavras podem ter vários sentidos, uma mesma palavra pode ter vários sentidos. Então, nós vamos continuar nessa viagem nas palavras aí que nós tínhamos visto nas últimas atividades sobre sentido figurado, né? Umas palavras que a gente fala de uma maneira, mas ela tem um sentido totalmente diferente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de significado das palavras. Então, vamos começar lá na página 25. O universo das palavras é muito rico de significados. Leia o poema a seguir para entender um pouco mais sobre isso. Então, o poema se chama Galo. Vamos lá. A palavra galo, nem falo. Se for bola na testa, mas jamais me calo. Se for galo, o rei do terreiro. O galo é só beleza na crista, na plumagem e, sobretudo, no canto. E como os galos encantam as galinhas, o sol e toda a natureza. Vamos ler de novo? Galo. A palavra galo, nem falo, se for bola na testa. Mas jamais me calo, se for galo, o rei do terreiro. O galo é só beleza, na crista, na plumagem, sobretudo no canto. E como os galos encantam as galinhas, o sol e toda a natureza. Esse poema, ele foi escrito por Elias José, tá? Num livrinho que chama Pequeno Dicionário, ok? Bom, e aí nós vimos esse poeminha, que a palavra-chave dele é a palavra galo. Concordam? E galo, aí nós temos dois significados da palavra galo. Aqui nessa primeira parte do poema, nós temos assim, ó. A palavra galo, nem falo, se for bola na testa. O que isso quer dizer, professora? Sabe quando a gente bate a nossa testa em algum lugar? Levanta um galo, né? Fala, o galo cantou na testa, né? A gente sempre fala isso. Que é quando levanta aquele machucadinho na nossa testa, levanta aquele carocinho. Nós damos o nome de galo. Porém, nesse mesmo poema, fala de outro galo, que é o galo animal, ó. Mas jamais me calo, se for galo, o rei do terreiro. Ou seja, nessa parte nós já estamos falando do galo animal, né? Do rei do terreiro. Então, vocês podem observar nesse poema que duas palavras, uma única palavra, ela tem dois significados. Então, a palavra galo, eu posso estar me referindo o machucado na testa ou eu posso estar me referindo ao galo animal. Então, depende do contexto que eu estou falando, eu vou estar dando algum significado. Tudo bem? Aí vem as atividadezinhas na página 26. Conversando sobre o texto, vamos só conversar, não precisa responder. Antes de ler o poema, se foi possível saber o que seria apresentado no texto só pelo título? A hora que nós vamos ler o poema, a professora falou, o título do texto é Galo. O que vocês pensaram? Isso. Espera-se, né, que a gente pense que vai falar sobre um galo animal, que é o que vem na nossa cabeça, não é verdade? 2. Quais foram os sentidos da palavra galo apresentados no poema? Foi o que a professora falou. O galo no sentido de calombo na cabeça e galo no sentido de ave, de animal, certo? Você conhece alguma palavra que possui mais de um significado? Qual?
Vocês conhecem alguma palavra com 2 tipos de significado? Pensem aí, alguma palavra que tem 2 tipos de significado. E aí, pensaram? Isso, várias palavras podem ter 2 tipos de significados, né? Por exemplo, leve, a palavra leve. Se eu posso falar, olha, esse livro está leve, ou seja, peso. Agora, se eu falar assim, leve o casaco, pois vai estar frio. Então, eu estou falando que é para a pessoa levar, no verbo de levar, leve. Então, a palavra leve tem 2 significados. Ou o verbo levar, ou a palavra leve de peso. Não é verdade? Então são uma palavra que tem 2 tipos de significado. Vamos pensar em outra. Hoje eu acordei cedo. A palavra cedo, ela pode ter o significado de manhã, acordei bem cedinho, tempo. Ou eu posso falar assim, sempre que eu vejo uma grávida, eu cedo o lugar para ela. Ou seja, eu dou o lugar para aquela pessoa. Então, a palavra cedo pode ser como acordar cedo ou cedo de ceder, de dar o lugar para alguém. Entenderam como tem palavras que são 2 tipos de significados? 4. Depois de ler o poema, podemos afirmar que muitas palavras possuem mais de um significado. Por quê? Sim, porque no poema nós vimos que a palavra galo possui mais de que um significado. Aí vamos lá, estudando o texto. Sabendo que cada bloco do poema é chamado de estrofe e que cada linha que compõe a estrofe é chamada de verso, responda. Quantas estrofes o poema é dividido? Vamos voltar lá no poema. Então, estrofes são cada bloquinhos, né? Então, nós temos um bloquinho aqui, espacinho, outro bloquinho. Então, eu tenho uma estrofe, 2 estrofes. Então, aqui vou colocar o número 2. Quantos versos possui? Quantas linhas? Versos são as linhas. Vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós possuímos... Ai, perdão, gente. A professora leu errado. Quantos versos em cada estrofe? Ei, professora. Cada estrofe. Então, vamos ver nessa estrofe quanto nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nessa estrofe. Vamos ver se na outra também é 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6, tá, pessoal? A professora leu errado. 6. 2. Em alguns versos, há palavras que terminam com o mesmo som. Essas repetições de sons são denominadas rimas. Identifique e circule as palavras que rimam neste poema. Opa, então, vamos voltar lá. Vamos circular. As rimas. Então, rimas são aquelas palavras que terminam com o mesmo som, tá? Não é a mesma sílaba, mesmo som. Vamos ver aqui, ó. A palavra galo, nem falo. Opa! Galo e falo, rimou. Podem circular a palavra galo e a palavra falo. Se for bola na testa, mas jamais me calo. Se for galo, opa, calo e galo. Olha a rima aí, termina com o mesmo som. Então, pode circular calo e galo. O rei do terreiro. O galo é só beleza na crista e na plumagem, e sobretudo no canto. E como os galos encantam,
as galinhas, o sol e toda a natureza. Opa! Beleza, natureza. Termina com o mesmo som, podem circular. 3. Releia o trecho a seguir. Mas jamais me calo se for galo, o rei do terreiro, que está em mais negrito aí. A expressão em destaque refere-se a qual sentido da palavra galo? Quando eu falo galo, rei do terreiro, eu quero me dizer a qual galo? O da testa ou o animal? Isso, animal. Então, aqui vocês podem escrever galo animal, tá? 27. Estudo da língua. Uso do dicionário. Vamos lá. No texto, palavras, palavrinhas e palavrões, foi aquele texto que nós lemos lá no comecinho, vimos uma palavra que a personagem nunca tinha ouvido e também não sabia o significado. Reveja. Paralelepípedo. Nesse mesmo texto, conhecemos uma palavra inventada pela personagem. Leia. Cusfofos. Lembra? Já no texto galo, observamos uma palavra que possui mais de um significado. Veja novamente com os dois significados em que é empregado no poema. Então, naquele texto que nós vimos lá, palavras, palavrinhas, palavrões, que foram os primeiros textos que nós lemos na apostila, tinha uma palavra que a personagem não sabia o significado, que era paralelepípedo, e tinha uma palavra que ela tinha inventado, que era o cusfofos, certo? E aqui, o galo, nesse texto, tem dois significados que nós vimos. Que sono! O galo me acordou muito cedo, ou seja, o galo animal cantou e acordou a menininha cedo. O menino, estou com galo na cabeça, ou seja, fez aquele machucadinho na cabeça. Sabendo disso, converse com seus colegas e com seus professores as seguintes questões. Como podemos agir quando não sabemos se uma palavra realmente existe? Não precisamos responder, vamos conversar. Quando uma palavra não existe, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, que é o mais comum, o mais antigo a ser usado, é o dicionário, tá? Hoje em dia nós podemos usar o Google, plataformas de busca, né, na internet, mas o mais antiguinho que a gente não abandona nunca é o dicionário, que é aquele livro que tem todas as palavras com todos os significados. O que podemos fazer para descobrir o significado de uma palavra que desconhecemos? Pesquisando, né? A gente tem que pesquisar o significado dela. Como saber se uma palavra apresenta apenas um ou mais significado? Quando nós consultamos um dicionário, quando nós pesquisamos na internet, já vem explicando todo sobre isso, se tem um significado, se tem duas. Tudo bem? Ok, até então. 28. 1. Como podemos achar uma palavra no dicionário em meio a tantas outras palavras e páginas? Converse sobre isso com seus colegas. Em seguida, anote suas conclusões. Então, como que nós conseguimos achar... Professor, eu quero achar a palavra galo no dicionário, mas é muita letra, muita palavra. O dicionário, ele é dividido em ordem alfabética, tá? Dividido em palavras com A, palavras com B, palavras com C, até acabar o alfabeto. Então, galo, eu quero achar a palavra galo. Eu vou lá na letra G e lá eu vou conseguir achar a palavrinha galo. Então, o que nós podemos anotar aí? Como podemos achar a palavra no dicionário? Seguindo a ordem alfabética. Então, podem escrever na número 1. Seguindo a ordem alfabética. Ok? 2. Leia as seguintes palavras. Menina, palavras, irmão, família, nome. Coloque as palavras em ordem alfabética. Então, vocês vão colocar em ordem alfabética. Lembra? Olhar primeiro qual palavra. Se tem palavra que começa com a letra A. Depois, se tem palavra que começa com a letra B. Depois, C. Depois, D. E assim por diante. Embaixo.
O que você observou para organizá-las em ordem alfabética? O que você olhou nessas palavrinhas para colocar ela em ordem alfabética? A letra inicial, a primeira letra. Através da primeira letra, eu consegui colocar essas palavras em ordem alfabética. B. Faço o mesmo com essas palavras. Vamos colocar em ordem alfabética. Fala, figo, foguete, fumaça e felicidade. Vamos colocar. E agora, o que você observou para organizar essas palavras em ordem alfabética? A segunda letra. Por quê? Porque todas as palavras começam com a letrinha F. E aí, professora, como eu vou colocar em ordem alfabética? Vou observar a segunda letra. Por exemplo, fala, figo, foguete, fumaça, felicidade, todas começam com F, ok. Vou olhar a segunda letra. A na palavra fala, I na palavra figo, O na palavra foguete, U na palavra fumaça, E na palavra felicidade. Dessas letrinhas que eu falei, qual vem primeiro no alfabeto? Isso, a letrinha A. Então, a primeira palavra vai ser fala. E assim por diante. Ok? C. Se você fosse procurar a palavra peneira no dicionário, ela estaria entre as palavras pena, pensamento ou penca e pendurar? Isso. Pena e pensamento. Por quê? Que foi preciso observar a quarta letra de cada palavra para definir bem onde ela se encaixaria. Por quê? Ó, todas começam com P, todas têm a segunda letra E, todas têm a terceira letra N, quarta letra E, A, S, depois aqui no penca, C e D. Então, se eu fosse colocar essa palavrinha no meio de duas, seria pena e pensamento. Porque vocês observaram a quarta letra da palavra. Agora, no número 3, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou falar, vou ditar algumas palavrinhas, tá? E vocês vão escrever. É um ditadinho. Ai, meu Deus, eu ditei uma palavra? Pausa o vídeo, escreva. Ditei outra palavra? Pausa o vídeo, escreva. Ok? Então, vamos lá. Primeira palavra. Sucesso. Sucesso. Número 2. Vassoura. 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 Número 3. Sacola. Número 3. Sacola. Número 4. Rato. Número 4. Rato. Número 5. Barata. Número 5. Barata. Número 6. Carrapato. Carrapato. Número 7. Campo. Número 7. Campo.
Número 8. Campanha. Campanha. Número 8. Carambola. Carambola. E a última, bambolê. Bambolê. Certo? Aí vocês vão responder essas duas perguntinhas, tá, mamãe? Ajudem as crianças. No momento de escrever as palavras, você teve alguma dúvida quanto à escrita correta de alguma delas? E quais foram? Quais palavras vocês tiveram dificuldades para escrever com as crianças e por quê? B. Além de tirar dúvida com alguém, o que podemos fazer para saber a escrita correta de alguma palavra? Usar o nosso tão e belo e bom dicionário. Isso mesmo. E para acabar, 4. A seguir, veja como a palavra frango aparece no dicionário. Então, quando nós formos procurar alguma palavra no dicionário, aparece assim, a palavra e os significados. Frango. 1. Galo ainda novo. Então, um significado para frango é galo ainda novo. 2. Bola que pode ser defendida, mas que o goleiro deixa entrar no gol. Então, 2. Bola que pode ser defendida, mas que o goleiro deixa entrar no gol. Ou seja, frango tem dois significados. Frango, que é o galinho ainda novo, ou aquela bola que entra no gol, e vocês, meninos, vão entender. Quando a gente fala assim, nossa, mas esse goleiro tomou um frango. Ou seja, perdeu aquele gol, né? Deixou entrar aquela bola. Então, frango mesmo tem dois significados. A. Os números apresentados no verbete acima indicam. Ou seja, verbete, gente, é o textinho do dicionário que apresenta a palavra e seus diferentes significados. Então, este textinho aqui com significados no dicionário, ele tem o nome de verbete, tá? Então, o verbete apresentado acima, ele indica significado da palavra frango ou a ordem que a palavra frango aparece no dicionário. Não, esses numerozinhos, ele significa cada significado da palavra frango, tá? Se tivesse 1, 2 e 3, significaria que a palavra frango teria 3 significados. Se tivesse até o número 4, 4 significados. Então, esses numerozinhos no verbete é isso, significa cada significado daquela palavra. B. Escreva o número correspondente ao significado da palavra frango possui em cada situação. Então, 1 vai ser o galinho mais novo e 2 vai ser aquele goleiro que não defendeu a bola. Primeiro quadradinho. No sítio há vários galos e frangos. Esse galos e frangos que está falando aí é o galinho ainda novo ou é aquele goleiro que não pegou a bola? Isso, os galinhos novos. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, vocês vão colocar o número 1. E embaixo, o número 2. O goleiro levou o maior frango no jogo. Ou seja, aquele goleiro deixou a bola passar. Então, é o significado número 2. Ok? Boa aula. Estudem bastante. Não deixem de fazer as atividades para vocês poderem ir deixando em dia, tá? Para não ficar atrasadinho depois. Façam o ditado, se possível, me mande foto das atividades e incluindo ele separadinho para eu estar dando uma olhada no ditado. Tá bom? Beijo!